As pessoas vivem pastoreadas pela loucura, pelo excesso, pela insanidade, pelo medo, não importando se é via legalismo, se é por causa de usos e costumes que se tornaram sacrossantos, se é pelo medo do contágio que certas coisas causam, segundo lhes é dito, ou se é por imposição neurótica familiar, seja lá o que for, mas as pessoas vão adotando para si posturas de proibitivas. É quase como se Deus tivesse dito: de nenhuma da árvore do jardim vocês podem comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque inverteu o negócio desse modo. De modo que vida de crente é um inferno. E o cara fica aí nessa agonia. Aí ele ouve um ritmo que ele gosta, um Emerson Nogueira que tocou aí, tão gostoso. A gente, meu Deus, por que o Caio não estava tocando a Cassiane? Ou alguma outra coisa assim. Aí ele suporta o papo de graça, mas naquela hora ele diz que o Senhor tenha misericórdia e não deixe que essa música contamine a mente dos outros que vão ouvir o Evangelho, porque ele acabou de pregar o Evangelho, mas essa música aí, ai meu Deus. E ele gosta do ritmo, gosta de tudo, mas porque o cara não está começando dizendo aleluia, amém ou não amém? Me deu um J, me deu um E, me deu um S, me deu um U, me deu um S, aleluia, amém, amém, irmãos. Não serve. Ou, como outro dia eu vi aí, me mandaram um link, alguém querendo que eu fizesse um programa sobre aquilo, eu falei, vou perder meu tempo com isso. De um pastor que está aí alucinado na internet, um desvairado, dizendo para o pessoal que se eles não, olha, caiu, previu aqui fora de novo, se eles não pronunciarem corretamente o nome de Jesus, está todo mundo no inferno. Tem que ter as letras certas, a pronúncia certa, tem que ser tudo bonitinho, de acordo com o que ele entende que seja a fonética hebraica do nome de Jesus, porque senão Jesus não ouve, Jesus não atende, e você está invocando um espírito mau, ao invés disso. Aí, um monte de gente, chegou um que me mandou uma carta dizendo, pelo amor de Deus, responda, tire-nos essa dúvida, porque isso está fazendo um mal enorme ao coração de milhares de cristãos que estão na dúvida. Aí eu digo, não é possível, me tira o tubo. Me tira o tubo porque não dá. Os caras ouvem a palavra, ou têm a Bíblia, mas a palavra não entra neles, eles não entendem. O coração está obscurecido, tem um véu na cara, não percebem que o Evangelho é boa nova de liberdade, não é de libertinagem. É de liberdade para ser, para usufruir, para viver, para julgar por você mesmo o que convém, o que não convém, o que edifica, o que não edifica, para ter esses critérios sobre os quais a gente falou anteriormente, onde eu sou um dos critérios e o outro é o meu próximo. Mas o que passar disso, meu amigo, vem do maligno e não tem nenhum valor contra a sensualidade. Você vai ver a vida de um maluco desse aí do Leão de Judá cola, sabe Deus o que está colando na vida dele, na família dele, na maluquice dele, nos negócios dele, nas falcatruas dele, sei lá. Mas fica com esse argumento aí para os idiotados ficarem cada vez mais neuróticos, né? Agora, Caio, eu me lembrei de eu trabalhava numa rádio lá em São Paulo, e tinha um quadro de humor na rádio, e não era uma rádio gospel, era uma rede de rádio jovem. E aí tinha um quadro de humor nessa rádio que satirizava esse estereótipo de pastor, né? E um dos locutores da rádio era evangélico. É um cara de bom coração, um cara legal, mas um cara que ainda estava atrasado, tentando entender as coisas, né? E ele, toda vez que colocava esse quadro no ar, ele sentia na obrigação, se fosse no horário dele, de baixar o volume do som do estúdio e ficar só vendo o VU, né, os ponteirinhos da mesa, para ver que o áudio estava modulando. Quando terminava, aí ele voltava, botava o fone e voltava no ar. Ou alguma música que ele julgasse que não fosse uma música com princípios, ainda que ele estivesse no ar e depois ele tivesse que entrar desanunciando a música, ele baixava o som do fone
para que pelo menos ele não se contaminasse ouvindo aquilo. Eu tinha pena, achava engraçado, eu não falava nada, não entrava em discussão com ele, mas como isso está na cabeça das pessoas, né? Por uma série de razões, eu acho que a principal, ou uma das principais, é porque a gente morre de medo de liberdade. A gente fala de liberdade, a palavra liberdade está em música, canta liberdade, põe na camiseta, mas ninguém quer ser livre. A gente precisa dos muros, das muletas, e esse tipo de regras, esse tipo de judacola, enfim, são elementos que vão te escravizando, fingindo que você está livre. Eu estou me libertando da Coca-Cola, porque agora tomarei judacola, com o direito a rótulo, mas você não é livre. E Jesus falava que você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Só que ninguém quer saber da verdade, muito menos de liberdade, e é por isso que a gente tem tanta dificuldade em encarar a graça de Deus e a chama de libertinagem, porque graça e liberdade se conjuga, caminha junto. Você não consegue andar na graça sem ser livre. E a verdadeira liberdade é cheia de graça. Foi para a liberdade que